participação do Estado efetivamente na Cidade de Deus, ela sempre foi da Força Armada Policial. Parece que tem políticas constantes para que eu não tenha esse direito a viver. O índice de feminicídio no Brasil tem aumentado cada dia mais. E o que tem feito para que isso mude? Nada. Eu acho que o potencial do Brasil crescer muito e ficar bem rico é enorme com o Bolsonaro ganha. La única manera que podían evitar que Lula ganara era esa, era sacándolo del juego. Para derrotar el fascismo, la unidad es el camino. No governo Bolsonaro, mulheres como eu não são vistas como seres humanos. Por que a primeira imagem que vem de mim é contra o moleque que vai te assaltar? Tem muita gente aqui que precisa, que às vezes não tem uma refeição para fazer. De un lado está el autoritarismo, del otro la democracia. E a nossa luta hoje é ocupar espaços. Estamos en Brasil para acompañar las elecciones presidenciales que definen el rumbo del país. En los últimos meses, la intención de voto se concentró en un 80% en las figuras de Luis Ignacio Lula da Silva, 2 veces presidente de Brasil, y en Jair Bolsonaro, el actual mandatario. La definición política de estos dos modelos tan diferentes no solamente van a marcar al país más grande del continente, sino también al resto de la región latinoamericana y el Caribe. Vamos a recorrer las calles y escuchar las voces de este Brasil que elige su camino. O que você acha do governo do Bolsonaro? Olha, muito ruim. Não fez nada pelo mais pobre. O que você acha do governo do Bolsonaro? Excelente, maravilhoso. Vamos votar para ele, estamos fazendo campanha para ele. Acho que a única forma do Brasil tomar jeito de não virar uma Venezuela, também uma Argentina que está indo para o brejo por causa de maus gestores de esquerda. Nós somos contra a esquerda, contra a ditadura, contra tudo que há de ruim na política.
Bolsonaro? Péssimo. 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 Não gosta de Não Bolsonaro? gostar, não gostar. Você gosta de Lula? Sim. Vai votar Lula? Não. Não. Você não? Nenhum dos dois. Ah, não? Eu votei no Bolsonaro, mas com tanta roubalheira dele, dos filhos dele, eu prefiro não. Aham. Eu sou comerciante, eu não posso tomar lado Aham. nem de Lula, nem de Bolsonaro. Não. Você vai votar? Sim? Sim. Nulo. Vai votar? Lula. Eu não gosto do Ciro também, é fraco. Ciro não. Mas eu vou votar no Ciro, primeiro turno. Aham. Porque eu não voto nenhum dos dois, nem Bolsonaro nem Lula. Então eu voto no Ciro. Eu gosto do Lula, mais ou menos, mas eu quero que ele esteja presente na vida dos seres humanos, que ele possa ajudar a todos a progredir o país, a levantar o país, né, e continuar com esse mesmo projeto que o Bolsonaro continuou, como ajudar, como no Pix, como ajudar a Bolsa Família, com mais renda também. Você gosta do Bolsonaro? O que você acha do governo do Bolsonaro? Que Bolsonaro nada. Nada. Lula, é Lula. É Lula. Você gosta do Lula? Gosto. Gosto do Lula. Vai votar Lula? Vou votar nele, Lula é nós. Aham. O que você acha do governo do Bolsonaro? Bolsonaro, pô, mó safado. Só quer botar só um monte de PM aí na rua aí, os caras, pô, só safadão. Aham. Gosto dele não. O que você acha do governo do Bolsonaro? Muito bom. Muito bom. Vai continuar. Vai sempre dar. Acabou com a corrupção de governo, acabou com as falcatruas dos outros políticos. E vai ser reeleito agora domingo. Eu não gosto muito do governo dele, não. Ele desestabilizou a economia totalmente, entendeu? A gente não tem mais condições de vida, assim, para comprar as coisas, para sobrevivência. E a gente está pagando 1 quilo de carne a 45 ou 79. Antes você pagava 30, 20, 19. E a cada dia é mais caro. Um gás custa 150. Para quem não trabalha ou para quem está recebendo um salário mínimo, fica difícil de conviver, pagando aluguel, ainda tendo que comprar comida no mercado. Então, muito ruim. A pandemia só veio acentuar as necessidades da população. E o governo não esquentou a cabeça com isso. Ele não fez absolutamente nada. Agora que ele está tentando fazer alguma coisa, porque estamos num momento eleitoral. Não sou nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Por quê? Porque eu acho que tudo é corrupto. Ele é o retrato de tudo que a gente sempre quis resolver com relação ao PT, de tirar alguém do para ver pelo país, e o PT nunca fez. Né? Você gosta do governo do Bolsonaro? Eu? Hã? Não? Tem nenhum político. O Lula fez realmente um grande primeiro governo. Aham. Tá? Eu acho que foi um dos melhores que, como acompanhei, eu achei realmente que o Lula realmente fez um grande primeiro governo. Mas do segundo governo em diante, como ele disse, foi como se fala aí, abriu a porteira para os ladrões. Tá? Então isso causou muitos problemas. Você que quer para o Brasil? Pô, pra cá, oportunidade pra geral aí. Ver um morador de rua geral aí, passando fome, mó frio. Olha a oportunidade pros outros aí, os caras querem só botar dinheiro no bolso. Qual é sua preocupação? Economia e que mais? Economia, né? Economia, que é para subsistência humana, de todos os sentidos, para comer, para se vestir, para sustentar a família, para ir no mercado, comprar as coisas, né? Então, você acha economia e educação, né? Educação. Brasil es un país tan inmenso y diverso que su territorio representa el 47% de Sudamérica. Con una población de 214 millones de personas, representa la primera economía de América del Sur. Pero también es uno de los países más desiguales. El 10% más rico concentra el 60% de los ingresos del total de la población y casi el 80% de la riqueza acumulada. Un país complejo y repleto de contradicciones. Tiene una biodiversidad increíble, con montañas, playas y la Amazonía, que es el pulmón del planeta.
Brasil es todo eso y más. Vamos a recorrerlo. Estoy en Ciudad de Dios, una de las favelas más emblemáticas de Río de Janeiro. Vamos a recorrerla con Rodrigo Fela, que él es cineasta, nació y se crió aquí. Rodrigo, contame dónde estamos ahora. Sim, estamos na Cidade de Deus, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. E se a gente está falando do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma das maiores favelas do Brasil. Como é vivir em Ciudad de Dios? Então, minha vida na Cidade de Deus é uma vida agitada, mas é uma vida onde eu aprendo e vejo muita coisa. Com as pessoas mais velhas, com as pessoas da minha idade, com as crianças. Porque quando a gente vive dentro de uma comunidade, a gente tem uma outra realidade. E a gente vê as coisas com outro olhar. Então é um olhar que cada dia eu tô aprendendo mais. Cada dia eu tô vendo algo diferente. Eu aprendo a me colocar mais no lugar do outro, no lugar do próximo. Porque dentro da comunidade a gente tem isso, né? Aquela visão de comunidade, de um ajudar o outro, de um tá sempre pronto para estender a mão. A Cidade de Deus, ela cresce a todo momento. Eu falo geograficamente, eu falo culturalmente, né? Ela cresce em todos os âmbitos que você pode imaginar. Mas só que isso não é visível para as pessoas que querem ver isso. Elas preferem, não, na favela, na Cidade de Deus, não tem cineasta. Não, na favela, na Cidade de Deus, em outras favelas, não tem um advogado, não tem um cientista. Existe. Mas só que a gente acaba sendo um terror para essas pessoas. Que onde a nossa luta hoje é ocupar espaços. Estamos ocupando os espaços. E isso eu falo na política também. Contame sobre el instituto, ¿cómo surge el instituto? ¿Cómo empieza? Sim. O Instituto Arteiros nasce de uma ideia minha e do Ricardo Fernandes, outro ator, né? Numa inquietação cultural nossa, onde a gente já trabalhava com cultura e resolvemos fazer teatro, oferecer teatro para as crianças da Cidade de Deus. Sim. Ia ser uma coisa temporária. E as crianças gostaram muito e falaram, não, queremos mais. Eu cheguei no Instituto com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade para fazer teatro, bem pequenininha, para fazer teatro. Mas conforme o tempo foi passando, eu vi que no Instituto ele era muito maior do que só uma turma de teatro. Foi aqui dentro do Instituto que eu me formei como cidadã, que eu me formei como ser humano, que eu aprendi tudo que eu aprendo e que eu tive a oportunidade de compartilhar as coisas que eu aprendi, não só como atriz, mas também como pessoa. Bom, o Instituto Arteiros ele foi criado para poder só ver o teatro. Mas aí os diretores viram a necessidade de acontecer o quê? Um reforço escolar que nós não tínhamos, o pré-vestibular, aula de inglês. O que pode acontecer aqui, que cabe aqui dentro, velho, sem contar que de vez em quando, a gente consegue umas doações de cesta básica. Nós somos uma comunidade, não é dizer que nós somos pobres, paupérrimos, não, mas tem muita gente aqui que precisa, que às vezes não tem uma refeição para fazer. Mas a importância que o Instituto tem é poder trazer para dentro da comunidade o que órgãos públicos e que deveriam trazer não trazem, que é o mínimo de saneamento básico, é o mínimo de uma educação para além das escolas, que é uma educação que fala sobre cultura, é uma educação que fala sobre política, é uma educação que fala sobre a convivência com o outro. Então, isso o Instituto faz aqui dentro da comunidade. É isso, é trazer um olhar
mais amplo, um olhar de fora. Porque as pessoas que vivem aqui dentro, é entregue para elas que elas só podem viver o que tem aqui dentro. Que elas não podem ir para fora, que elas não podem experimentar e viver as coisas que tem fora da comunidade. Mas sim, elas podem. E o Instituto traz essas coisas aqui para dentro. ¿Cuál es la participación del Estado hoy en Ciudad de Dios? A participação do Estado, efetivamente, na Cidade de Deus, ela sempre foi da Força Armada Policial. Sí. Né? O sea, la forma en la que llega el Estado acá es a través de la fuerza de seguridad, de la policía. Exatamente. E eles acham que isso resolve. Eles acham que isso é a solução, né? Mas é uma solução que é falsa. É um problema. Exatamente. É uma solução que é falsa. Naturalmente, é um jogo, é uma questão muito política, para que onde, infelizmente, muitas pessoas acreditam que é isso, tem que entrar na favela, tem que dar tiro nos traficantes. Mas o impacto que isso traz, nossa, colocar na balança o que foi feito, né? Parar uma favela inteira, às vezes para prender um traficante, onde no dia seguinte o tráfico de drogas não acabou, os armamentos continuam aqui. Então, o derramamento de sangue, a Cidade de Deus tem mais de 50 anos, ela nunca foi a solução. E eles ainda até hoje veem como uma estratégia de ajudar o território. Um dos meus direitos, que é o direito de viver, que eu acho que é o direito básico universal que todo mundo deveria ter, me foi negado. Está sendo negado e parece que tem políticas constantes para que eu não tenha esse direito a viver. Então, esse medo, muitas vezes, ele vem por parte da repressão que a gente sofre por Estado, pelos vários tipos de violência que a gente sofre pelo Estado, que na maioria das vezes é a violência policial, o excesso, o uso excessivo da força, assim. Porque são várias violências que a gente sofre, falta de saneamento básico, e aí desde a infância, da primeira infância, falta de saúde, falta de educação. Então, assim, o medo hoje é um medo constante de você viver e tomar um tiro a qualquer momento, que é o ápice do meu medo, assim. Eu encontro um jovem negro, eu me sinto um alvo toda hora, porque a qualquer momento, algo que tem um slogan de servir e proteger, ele pode me matar, que é a PM, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém vê um branco e acha que é um estelionatário. Ninguém vê um branco e acha que ele é algum político que desviou dinheiro da saúde de algum lugar onde várias pessoas morreram na fila do hospital, sabe? Ninguém vê um branco e acha que é uma pessoa que trafica órgãos de pessoas. Ninguém vê um branco e acha que são as pessoas que levam as crianças para outros países e, enfim, e vende essas crianças. Ninguém olha para um branco e pensa isso, mas por que olha para mim como negro enquanto um bandido? Sabe, por que a primeira imagem que vem de mim é enquanto um moleque vai te assaltar? Eu não entendo isso, sabe? Eu fico o tempo todo me questionando. Mas é o que a gente vive aqui na Cidade de Deus, é o que as pessoas, a maioria delas, vivem isso enquanto pessoas pretas que moram nesse país, que dizem que ainda tem a audácia de dizer que é um país que não é racista. Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Después de 2 mandatos, dejó la presidencia con una imagen positiva del 80% y un crecimiento del PBI del 7.5%. Su sucesora fue Dilma Rousseff, que no llegó a completar su mandato porque fue perseguida, acusada en una causa de corrupción que estuvo repleta de irregularidades. Lula también fue perseguido y encarcelado, a pesar de que no había pruebas en su contra. Estuvo preso casi 600 días. En 2018, Jair Bolsonaro ganó la presidencia en medio de una violenta campaña de desinformación y agitación del descontento social. Después de 4 años de gestión bolsonarista y una pandemia que dejó herido al país, habrá que esperar al 30 de octubre para saber quién será el próximo presidente de Brasil. ¿Quién es Lula y qué representa y por qué se convirtió en el político o el líder político más importante de Brasil? Primero porque por su historia de vida, que es realmente impresionante. Sabés que viene del norte, analfabeto prácticamente, con la madre y sus hermanos, y hace una evolución. Yo creo que Lula
ha vivido como varias vidas en una sola, y es un hombre muy carismático y con una gran capacidad de entender lo que se le pregunta, reflexionar y hablar. Creo que eso es lo que lo hizo ser el líder que es y el reflejo, la identificación del pueblo con él. Él siempre decía que un hombre como él, con todos los déficits que tiene, porque no fue ni a la universidad, es parte de ayudar a la autoestima del pueblo, que cualquiera puede llegar a ser también presidente. Y por otro lado, como hombre de pueblo, hizo enorme cantidad de medidas, desde la Bolsa Familia famosa, la cantidad, ahora no recuerdo el número, de personas que pasaron de la clase más golpeada, más carenciada, a la clase media. Dice que son 50 millones. Puede ser. ser. La cuenta, ¿no? Sobre Sí. una población de poco casi más. 200 Claro. millones, ¿no es cierto? En esta capacidad que yo creo que tiene que ver también con su éxito como sindicalista, porque recordemos que su historia empieza siendo un líder sindical, primero un sindicalista y luego pasa a ser líder sindical y creador nada menos que del partido político más grande también de América Latina, ¿no? Tiene esa capacidad de negociadora que es extraordinaria, eso yo creo que también, porque de repente Brasil, que siempre fue un país muy importante, pero pasa a un nivel de la política internacional muy destacado con Lula. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca este golpe parlamentario y se produzca luego el encarcelamiento de Lula? El Congreso brasileño es muy especial. Pasar de un partido a otro partido es muy raro en la política argentina. En Brasil no. En Brasil es todo lo contrario, te diría, es muy frecuente el cambio de chapa o de partido político, y en ese sentido hay muchas negociaciones, mucha compraventa, muchos cambios que pueden facilitar, en este caso, por ejemplo, un impeachment con una causa totalmente burocrática y banal, que luego incluso se probó que era totalmente armada. Pero bueno, sirvió para derrocar a Dilma, que también sirvió para que Bolsonaro un poco se catapultara públicamente, ¿no? Y se hiciera un poquito más conocido. Ya era conocido por sus exabruptos, pero en ese caso, bueno, incluso internacionalmente se conoció. ¿Por qué Lula elige a Dilma? Porque él había hecho 2 mandatos y no podía hacer un tercero por temas constitucionales. Entonces, una vez que Dilma o que este periodo gubernamental termina y van a una nueva elección, Lula ya sí se podía presentar como candidato presidencial. Ahí está el terror, digamos, de la oligarquía, el poder real de Brasil, que de ninguna manera quiere que Lula vuelva a presidir Brasil, ¿no? Es decir, no solo fue un juez, no solo fue o globo, sino que también fue el ejército que estuvo implicado en ese juego de persecución, te diría, y de proscripción. Y la única manera que podían evitar que Lula ganara era esa, era sacándolo del juego. No había otra. Estoy en Barra de Tijuca, que es como la Miami de Río de Janeiro. Voy a entrevistar a José Curi, que es empresario, dueño de uno de los shoppings más importantes de esta ciudad. ¿Cómo evalúa usted el gobierno de Bolsonaro? Olha, eu tenho 64 anos, né? Na minha vida inteira, eu nunca vi um governo tão bom. Ele resgatou uma série de coisas que estavam perdidas no Brasil, né? O patriotismo, ele resgatou, as pessoas começaram a ter a sensação de patriotismo, de valorizar o país,
Porque antigamente o pessoal só usava a bandeira do Brasil quando tinha futebol. Agora não, agora todo mundo quer usar a bandeira do Brasil, então isso foi muito importante. A nomeação dos ministérios dele para, vamos dizer, também não acontecia isso antes. O presidente nomeava ministros de vários partidos políticos para atender os interesses deles. Aí, corrupção comia solta, né? Bolsonaro nomeou ministros técnicos. Então, nomeou ótimos ministros. O Paulo Guedes da Economia, espetacular. O Tarcísio do Desenvolvimento. Então, ele conseguiu fazer um governo espetacular. E as estatais, sem terem roubos, começou a sobrar muito dinheiro. Aí ele investiu esse dinheiro todo para beneficiar as camadas mais pobres da população. Então, eu acho que foi um governo excelente. Está sendo e foi. E tomara que continue sendo. ¿Cuál es la situación de la justicia en el país? A justiça, de uma maneira geral, aqui no Brasil é boa. Mas algumas instituições foram muito aparelhadas pela esquerda. Então, você tem alguns desmandos, alguns exageros, porque os ministros, os juízes, têm tendências esquerdistas. Isso é muito complicado, né? Com a vitória do Bolsonaro agora, isso deve mudar, porque ele vai poder nomear... A gente tem o Supremo Tribunal, que é o máximo, que os ministros, né, juízes, são nomeados pelo presidente. Então, o PT, nesses últimos 16 ou 20 anos, nomeou a maioria deles. Então, quando eles vão julgar alguma coisa, eles julgam sempre a favor do PT. A soltura do Lula... O Lula foi preso, condenado por várias instâncias e por vários juízes em todo o Brasil. Aí vai um juiz do Supremo Tribunal com tendência esquerda, solta ele com uma canetada. Então, isso é uma coisa muito complicada, muito preocupante, né? É uma forma de ditadura isso, né? Chama ditadura do judiciário. Me gustaría profundizar sobre la situación económica de Brasil. ¿La ve bien usted? Hoje, Sí. está ótima. Olha, nesses 3 últimos meses, a gente teve deflação. O dólar está estável. O Brasil está com superávit primário que não tinha há muitos anos. Então, melhor que isso eu não vejo há muito tempo. Está muito boa a situação. Me preocupa e me assusta as pessoas que não enxergam isso. A gente sofreu com a pandemia, né? A recuperação do Brasil foi um espetáculo. Eu acho que o Brasil hoje tem uma das situações melhores do mundo inteiro. Enquanto a Europa sofre com falta de energia por causa dessa guerra da Ucrânia, o Brasil não sofre com nada. Nem com falta de alimentos, a gente tem superprodução de alimentos, exporta para o mundo inteiro. Então, eu acho que está muito bem administrada. Todos os petistas, de uma maneira geral, não aceitam argumentos. Quando você quer falar, por que você vai votar no PT? A pessoa, porque o Lula é maravilhoso. E o Bolsonaro é fascista, genocida e homofóbico. E ficou um mantra que eles falam isso que não tem o menor sentido de verdade. Nunca foi genocida, nunca foi homofóbico, nunca foi nada disso. Ao contrário, ele é um verdadeiro democrata. Que ele aceitou essa pressão, esses 4 anos da imprensa, a imprensa dando porrada nele. A televisão e esses tribunais batendo mesmo, direto nele, e ele tranquilo. Não tomou nenhuma medida de força. Então, não tem sentido essas acusações que fazem contra ele, mas continuam falando. Se habla de Brasil en este marco de las elecciones como con un clima de mucha violencia política. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación? Não. Essa violência política é mais retórica, é mais conversa. Ajá. Porque, de fato, violência física não existe. No 7 de setembro teve passeatas, manifestações pela independência, né? Com milhões de pessoas. Eu fui em Brasília, aqui no Rio, fui nas 2, com milhões de pessoas com a bandeira do Brasil, apoiando o presidente. Não teve nenhum incidente de violência. Então, eu acho que fica mais no negócio de WhatsApp, de Facebook, as pessoas xingando uma com a outra, né? Talvez em alguns redutos do PT, por exemplo, se você for nas favelas, nas comunidades, que são controladas pelos traficantes, a maioria das pessoas é obrigada a votar no PT, né? Os traficantes chamam e falam, tem que votar no PT. Então, aí ocorrem algumas coisas de violência, basicamente entre eles, mas no mundo normal, não existe isso. ¿Cómo se imagina que puede llegar a actuar el empresariado en un posible gobierno de Lula? Então, essa que é a expectativa que nós temos, né?
E eu converso muito com os lojistas. Eles têm muita preocupação, porque o Lula, quando perguntaram para o Lula qual era o programa de governo dele, ele falou que não tinha programa, que só ia apresentar o programa depois de eleito. Aí, pô, como é que você vai votar numa pessoa que não tem programa de governo, né? Então, assusta. A nossa esperança é que o Brasil, vamos dizer, caso ele ganhe, tomara que não, é que o Brasil seja maior do que isso e se recupere com o tempo. Mas, de qualquer maneira, vai haver um atraso cultural, político no Brasil, econômico, se o PT ganhar. Isso é fato. E no caso que ganhe Bolsonaro? Eu acho que vai ser um crescimento vertiginoso. Eu acho que, se ele continuar a fazer o que está fazendo, mesmo tipo de governo, o Brasil explode, vai crescer muito, vai aumentar a renda, vai aumentar o emprego, os investimentos vão vir. Então, acho que o potencial do Brasil crescer muito e ficar bem rico é enorme com o Bolsonaro ganhando. ¿Cómo fueron los años de gobierno de Bolsonaro para acá, para la comunidad de Ciudad de Dios? Eu acho que a gente sofreu mais sempre ligado à questão de combate à droga, combate a bandido, né, na comunidade. Infelizmente, quem está de frente é o morador, é o trabalhador que sai daqui 7 horas da manhã para ir trabalhar e encontra isso aí. Ele pregou a violência, ele colocou as armas como a solução. E a gente que vive nesse território, a gente sabe mais do que ninguém que as armas nunca foram e nunca vão ser solução nenhuma, né? Então foram 4 anos realmente em que a gente ainda está vivendo, infelizmente, com um discurso de ódio e que eles conseguiram agregar o discurso de ódio armamentista. Eu acho que no governo do Bolsonaro, mulheres como eu estão assim, abaixo da margem. Na pirâmide, a gente está em último. Eu acho que no governo Bolsonaro... Eu acho não, tenho certeza. No governo Bolsonaro, mulheres como eu não são vistas como seres humanos. No Brasil, nós mulheres somos a maior população. Nós somos 52% da população do Brasil. Então, eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres, meninas, jovens, não têm noção dos seus direitos dentro de uma comunidade, dentro de um país, dentro de uma sociedade. O índice de feminicídio no Brasil tem aumentado cada dia mais. E o que tem feito para que isso mude? Nada. Nada. Mulheres como eu, principalmente como eu, vêm morrendo a cada dia mais. E nada tem sido feito. Eu, como mulher, minha mãe, minha irmã, a gente fica muito sozinha, se sente muito sozinha. Não tem um amparo do órgão maior, né, que deveria amparar a gente. Mas a gente se segura uma na outra. A gente vai se segurando uma na outra, a gente vai se apoiando uma na outra. Mas isso é pouco ainda. A gente precisa que pessoas que estão acima da gente escutem a gente e façam alguma coisa. E eu não vejo isso vindo do governo Bolsonaro e acho que não vai vir. ¿Hizo alguna cosa buena Bolsonaro? ¿Alguna medida buena? Alguma coisa boa? ¿Alguna cosa buena para el pueblo? Acho que eu não consigo ver alguma coisa como uma coisa boa. Mas eu costumo dizer que o Bolsonaro foi o cara que deu cartas, deu corda para muitas pessoas que estavam ao meu redor e que eu não sabiam que eram racistas, Claro. que eu não sabia que eram homofóbicas, que eu não sabia, sabe? Uma série de coisas onde essas pessoas viram e começaram a amar o Bolsonaro. E eu falei, opa, como assim? Como eu estava andando com essa pessoa e eu não sabia que ela estava venerando tudo isso, né? Então acho que a coisa boa que o Bolsonaro fez foi me mostrar as pessoas que pensam igual a ele. Claro. E pessoas que pensam igual a ele, assim, eu quero distância. Claro. Não dá, Claro. sabe? Não existe compatibilidade. Acho que essa é a única coisa boa que eu vi no governo Bolsonaro.
Então, a expectativa das eleições nesse momento, elas são as melhores possíveis, porque a gente sabe de um arrependimento muito grande de eleitores do Bolsonaro que viraram o voto. Minha expectativa é que volte o Lula, sendo bem direto, que é um governo, né, populista, né, onde a população, principalmente a mais carente, ela se vê, né, diferente naturalmente do governo Bolsonaro, que a gente algumas semanas atrás ele falou que no Brasil não se passa fome. Então, assim, é uma coisa inadmissível, né? Eles não conseguem dialogar. O diálogo deles é no soco, é na bala, é na paulada. Enfim, a gente está vivendo isso. E uma coisa que a gente precisa se atentar é que o Bolsonaro saindo da presidência não quer dizer que o bolsonarismo acabou. Claro. A gente ainda vai ter que continuar lutando por uma coisa que ele plantou, impregnou nas almas, na cabeça de muita gente. Que foi o ódio, que foi ser racista, que foi ser xenofóbico, que é ser intolerância, que é falar que as armas resolvem. Então o Bolsonaro saiu, mas a luta ainda vai ter que continuar. Foi assassinado a semana passada a machadadas, cruelmente, no Mato Grosso. ¿Por qué el PSOL está apoyando ahora al PT en esta elección presidencial de Lula? ¿Qué fue lo que cambió para que el partido apoye al PT? Lo que cambió no fue el PSOL, lo que cambió fue el Brasil, ¿no? Nosotros vivimos un momento en que es necesario se unir para derrotar el fascismo. Este peligro nunca estuvo en escena en la historia reciente de Brasil. Entonces, para derrotar el fascismo, la unidad es el camino. Brasil vive un periodo muy grave en su historia. Hoy lo que está en juego, en cuestión, es la propia continuidad de la democracia, de las libertades democráticas, de las conquistas democráticas en nuestro país. Entonces, nosotros vivimos en los últimos 4 años el peor gobierno de nuestra historia, el peor del punto de vista social. Nuestro país ha volvido al mapa del hambre, el peor del punto de vista sanitario. Brasil fue el país que ha lidiado con la pandemia de la manera más desastrosa, el peor del punto de vista ambiental. Mire lo que está ocurriendo en Amazonia. Y el peor del punto de vista democrático, amenazando con golpe, defendiendo torturadores, todo eso. Entonces, este momento es un momento de encrucijada. ¿Y qué es lo que se juega el domingo? ¿Qué Brasil se juega? ¿Qué 2 opciones? Mira, nunca fue tan fácil elegir. De un lado está el autoritarismo, del otro la democracia. De un lado está el hambre, de otro lado las políticas sociales. De un lado se tiene un presidente, un estadista, de otro lado un miliciano. Guillermo, hay mucha preocupación respecto de las denuncias de fraude, de qué es lo que puede pasar el domingo a la noche, si van a reconocer o no el resultado. ¿Qué lectura tienes sobre esto? Bolsonaro no va a reconocer el resultado de su derrota. Eso es muy claro, porque él no trabaja con la gramática de la democracia. Su gramática es otra. Entonces, yo creo que va a acusar fraude, va a llamar a los suyos a movilizarse, va a intentar crear un clima golpista en Brasil. Esto ya es esperado, yo diría, porque está anunciado desde antes. Pero nunca hubo en la historia de América Latina un golpe sin el apoyo de las élites económicas. Bolsonaro no la tiene para eso, para el golpe.
sin un apoyo de la prensa, de la gran prensa. Bolsonaro no la tiene. Sin el apoyo de una parte expresiva de la población, Bolsonaro no la tiene. Sin el apoyo de Estados Unidos, Bolsonaro no la tiene. Entonces, lo que va a intentar es crear un ambiente de violencia política, de caos, que es peligroso, por cierto que es peligroso. ¿Eso no da miedo, no da temor? Que haya una violencia política, social. Nosotros tenemos que tener preocupación y creo las fuerzas de seguridad de Brasil ser actuantes para impedir cualquier actuación de bolsonaristas milicianos. Eso es. Pero el pueblo no puede se intimidar. La mejor forma de reaccionar al golpismo, al fascismo, es pueblo en la calle. Estoy ahora en la Avenida Paulista, donde se está esperando a Lula da Silva para el acto de cierre de campaña de las elecciones del día de mañana. Lula, é Lula, é Lula! Vinimos hasta Campo de Bagatelle, en el barrio de Santana, a acompañar la caminata y la caravana de quienes acompañan a Jair Bolsonaro. Dos de las consignas que se escuchan y que se ven por aquí son Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo. Contame por qué votan a Bolsonaro, por qué acompañan a Bolsonaro. Porque queremos um país melhor e porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Hoje estamos com o Bolsonaro até o último. Então, muitos aí falam que é o pior que não existe, mas isso aqui que vocês estão vendo aqui, todo mundo tá de graça. Não é igual o PT que tem que pagar R$50, R$100. E aqui a gente tá tudo de graça. Por que acompanham a Bolsonaro? Porque ele apoia a família, apoia Deus, apoia os ideais. Esse Lula tem que voltar pra cadeia, pra merda na cadeia. Roubar o Brasil aqui não. A gente não é idiota, não. Bolsonaro levou água para o Nordeste. Bolsonaro deu R$600 para mais de 20 milhões de famílias. Bolsonaro abaixou a inflação. O Brasil hoje está com a gasolina, uma das gasolinas mais baratas do mundo. Ele defende a liberdade. Ele defende as pessoas menos favorecidas. É a favor de Deus, pátria, família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a corrupção. Então ele está no caminho certo e vai vencer no primeiro turno. E eu falo para você, se não for o Bolsonaro, não vai ser ninguém. Porque a fibra moral, a resistência, a resiliência que esse presidente tem, não tem um no Brasil hoje que pode representar melhor o sentimento do brasileiro. O pior do Lula é ser mesmo hipócrita, porque ele faz de conta que protege os pobres, ele acaba com os pobres mesmo, fica todo miserável. Fica como na Venezuela. Eu não quero que o Brasil seja uma Brazuela. Bolsonaro foi levantado por Deus. É uma pedra de tropeço para parar com o comunismo, para parar com esse erro da Rússia que se espalhou pelo mundo. Qual é a importância que tem estas eleições para o Brasil? Essa é a mais importante eleição do Brasil, porque ela tem, de um lado, o princípio de liberdade de trabalho, de educação, a desideologização da educação, e do outro lado, o representante do que foi o maior esquema de corrupção da história. Então não existe ambiguidade, não existe complexidade nessa eleição. É uma eleição simplesmente do bem contra o mal. Patriotismo, Brasil acima de tudo. Amém. Evita de Bolsonaro.
Estamos esperando a Luis Ignacio Lula da Silva, que va a subir en ese vehículo que estamos viendo allí para recorrer la Avenida Paulista. Se largó un chaparrón importante ahora, así que probablemente el acto se esté retrasando un poco más. Para mim, é simplesmente a esperança. Lula é esperança! Lula é a única possibilidade que a gente tem agora de derrotar o fascismo no Brasil e mandar tudo isso que tem de ruim para fora. Ele é o início desse processo de expurgo do fascismo no Brasil. Lula, para mim, é um cara do povo, um cara que veio do Nordeste brasileiro, que é a região mais afetada por fome, por miséria. Ele traz uma esperança daquele povo brasileiro. Lula é muito importante para o povo e para a união da América Latina. Eu acho que é muito importante no atual momento o Lula voltar e tirar o Bolsonaro aí que está destruindo as instituições e a política brasileira. Lula é o melhor presidente que a gente já teve, principalmente para tirar o país do momento que está. Está muito ruim, Bolsonaro prejudicou muito as políticas públicas e por isso que a gente precisa do Lula de novo. Lula significa união, fraternidade e principalmente amor entre os povos, entre as diversidades. Não veio. Porque eu vivi ditadura, cara. Eu vivi aquela ditadura. Nosotros los viejos estivemos en la cárcel de acá. ¿Fuiste a la cárcel también? Muchos años. ¿Cuántos años? 9 años. ¿Cómo has vivido estos 4 años con Bolsonaro? Terror. É a mesma gente, os mesmos pensamentos, mesma ideologia. Metade, metade. É claro que existe uma divisão aqui no Brasil, mas a gente acredita que o Lula é esse cara, é o cara que vai unir o povo mesmo. É amor no coração, é bondade, é a cara do povo brasileiro, cara nordestino, foda pra caramba. É sobre isso. Pra mim, Lula é o cara que vai voltar o Brasil feliz de novo. É sobre isso.